nos encontraram. Amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava aonde? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhes todos o que estavam enfermos. Rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que estavam ficaram sãos. A Bíblia diz: todos, não foi alguns, foi todos que estavam ali, ficaram sãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma passagem, irmãos, bem interessante para o nosso aprendizado nessa noite. Jesus, ele tinha acabado de multiplicar o peixe, multiplicar o pão. Jesus estava pregoando ali para uma multidão, estava pregoando para um povo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus pregando, louvado seja Deus. E aquela multidão sentia fome, os discípulos pediram: despede essa multidão, Senhor. E o Senhor não podia despedir, porque ele precisava fazer algo ali. E ele pega pães e peixes e multiplica para quase 5.000 homens. E quando ele sacia a fome espiritual daquelas pessoas, e também sacia a fome física, aí sim ele despede. Ou seja, aí eu aprendo o cuidado de Jesus para conosco. Aí, aqui que eu aprendo o cuidado de Jesus para com a sua igreja. O problema da igreja é que ela é ingrata. Sim ou não? Sim. E ali, louvado seja o nome do Senhor, Jesus prossegue, louvado seja Deus. Só que ele chama os discípulos, despede a multidão e diz para os discípulos, ele dá uma ordem. Ele diz: vão para o outro lado, louvado seja Deus. Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos. É culto de quê? Culto de missão. Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos: vão para o outro lado, louvado seja Deus. Só que Jesus, ele dá uma ordem e não diz o que é que vai acontecer no meio do mar. Jesus dá uma ordem, aleluia, e ele não dá um GPS. Jesus dá uma ordem, mas ele não diz nada, louvado seja Deus. Apenas ele dá uma ordem, louvado seja Deus. Ou seja, por quê? Porque ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele fala e nós temos que obedecer. Somos filhos, sim ou não, igreja? Sim. Glória a Deus.
uma multidão e 12 discípulos. Você é multidão ou você é discípulo? Eu aprendi isso num culto lá na igreja. Você é multidão ou você é discípulo? Qual a diferença de multidão, irmão João Paulo, para discípulo? A multidão recebe as bênçãos e vão para casa. E o discípulo fica com Jesus. Você prefere receber a bênção e ir para casa ou ficar com Jesus? Com Jesus vai ter estado, com Jesus vai ter tribulação. Mas tenha certeza, a vida eterna é garantida. Louvado seja Deus! Você quer ser discípulo ou quer ser multidão? A multidão participa só das bênçãos físicas. Louvado seja Deus, daquilo que elas querem, mas o discípulo participa do sobrenatural. O discípulo anda com Jesus, pastor Franklin. O discípulo participa das bênçãos a qual Jesus tem. E é bênção grande. Oh, glória. Louvado seja Deus. Jesus dá o quê? Uma ordem, louvado seja Deus. Jesus não pede, ele manda. Ele é o dono de tudo. Antes que tudo fosse feito, ele já era. Louvado seja Deus. Pelo poder da tua palavra, tudo que não existia passou a existir até você. O nosso problema, amados irmãos, é porque nós temos duas personalidades dentro de nós. Uma hora nós somos discípulos, outra hora é multidão. E se a gente tiver com esse confronto dentro de nós, a multidão ela pode invadir o nosso ser. E nós passamos a esquecer que nós fomos chamados para sermos discípulos. Jesus disse: e fazei discípulo. Quem que faz discípulo? É discípulo, louvado seja o nome do Senhor. Oh, igreja, poder, aleluia. Temos que aprender com Jesus. Nós não estamos pregando aqui, louvado seja Deus, para você ser abençoado, ser rico nessa terra, mas é porque tem um céu te esperando. As coisas estão acontecendo, o amor de mundo já esfriou, Jesus já está voltando. É tempo. Jesus pode voltar. Como? Jesus pode voltar hoje de madrugada, louvado seja Deus. É tempo, igreja, de rever as nossas vidas. É tempo de obedecer. É tempo de abrir os ouvidos para o Senhor. É tempo de escutar a voz do teu Deus. Irmão João Paulo, mas eu não escuto a voz do Senhor. É porque tu dá voz mais a Satanás do que a Deus. Lembra de Eva? Deus disse que não é, disse para Adão que não era para eles tocar naquele fruto. Deus deu uma ordem, mas Eva preferiu ouvir a voz da serpente. E o que foi que aconteceu? Louvado seja o nome do Senhor. Eva, amados irmãos, levou uma consequência para a humanidade, para o seu esposo e para toda a humanidade. Mas tem uma coisa, uma boa notícia: por causa da obediência de um, nós somos lavados, remidos e temos, meu Pai, amados irmãos, a graça de morar no céu. Jesus dá o quê? Uma ordem, ou seja, aqui nós estamos aprendendo a ser obediente. Ser obediente, amados irmãos, não é só em algumas áreas de nossas vidas, em todas as áreas de nossas vidas. Quando nós venhamos à igreja, ou seja, na tua casa, onde tu estiver, nós temos que entregar o Jesus de corpo, alma e coração. Quando Jesus dá uma ordem, o discípulo entra dentro do barco. Jesus, ele vai para o monte fazer o quê? Dormir. Foi? Não. Jesus vai para o monte armar uma rede para dormir. Foi? Não. Não. Ele foi para o monte
monte orar, louvado seja Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é ter comunhão com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, está certo. Orar é você se aproximar do teu Deus. Ele quer não ser apenas só o teu pai, mas Ele quer ser teu amigo. E Jesus, Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas na condição de homem, Ele entendia que precisava ter comunhão com o Pai. E Ele foi orar, louvado seja o nome do Senhor. Só que os discípulos, eles vão para onde Jesus manda. Só que quando os discípulos vão para onde Jesus manda, louvado seja Deus, depois de Jesus ter despedido a multidão, a Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar, quando aconteceu que veio um vento forte. O vento, ele soprou contrário. O vento, ele soprou, louvado seja Deus, de uma forma contrária para aquela embarcação, para aqueles discípulos, louvado seja Deus. E os discípulos estavam onde? Dentro do barco. E o vento e as ondas, por conta do vento, açoitavam o barco. Louvado seja Deus. E os discípulos, com certeza, ficaram com medo. Louvado seja o nome do Senhor. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Louvado seja Deus. O vento estava levando eles para onde? Para onde Jesus mandou? Não. O vento estava sendo contrário. Só que eu aprendi uma coisa com essa palavra. Jesus te pede para ficar no barco. Nós se desesperamos por conta do vento e do açoite das ondas. Jesus prometeu que nossa vida ia ser um mar de rosas? Não. Jesus disse que nós iríamos padecer por amor do seu nome. Nós iríamos enfrentar prisões. Nós iríamos enfrentar calúnias. Nós iríamos enfrentar a adversidade na nossa vida. Aí Jesus disse: tem de bom, porque eu venci o mundo. Aleluia. Só que o barco estava sendo açoitado, o vento estava contrário. Entenda, muitas vezes o vento contrário é porque Jesus, ele deu uma ordem para você esperar só mais um pouquinho, porque ele está chegando no barco. Aleluia. Eles poderiam muito bem ter voltado, louvado seja Deus, para ir ao encontro de Jesus, para Jesus resolver a situação. O vento era contrário, mas muitas das vezes Jesus manda o vento vir contrário para que a gente venha esperar mais um pouco, porque só dá para chegar em Jerusalém se Jesus estiver no barco. Só dá para chegar onde Jesus te prometeu se ele estiver no barco. Só dá para tu chegar onde ele te prometeu se ele estiver no barco. Enquanto isso vai vir um vento contrário. Entenda, não é o inimigo não, viu? Ah, mas é o inimigo. É Satanás. É o inimigo de nossas almas. Muitas das vezes nem é. É o nosso Deus que está dizendo: calma, espera que eu estou chegando. Glória a Deus. Seja açoitado. O vento está contrário, mas eu estou chegando no barco. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Pede por Jesus. Se ele está no barco, se você clamar, se você pede por Jesus, e se ele não estiver no barco, pode ter certeza que ele está vindo sobre as águas para o barco. Sabe qual é a nossa missão? Oi. Esperar. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa missão é o quê? Esperar. Oh, glória! Entenda o esperar de Deus. Esperar. O vento estava contrário, mas eu tenho certeza que eles não pararam de remar. Os açoites estavam no barco, sim ou não? Sim. Mas eu tenho certeza que eles não pararam de remar. Porque o vento estava contrário. E se ele deixa o vento bater ali, se eles não fizerem nada, o barco vai voltar. Sim ou não? Sim. Mas Jesus tinha dado uma ordem.
Glória a Deus. O nosso problema, amados irmãos, que nós não estamos acostumados a esperar. Como é que eu espero? Fazendo a obra do Senhor. Oh, glória a Como é Deus. que eu espero? Adorando a Deus, como foi falado. Glória a Deus. Esperar no Senhor é você vir para um culto desse e deixar tudo lá fora e dizer: Senhor, agora eu e tu, Senhor. Eu me entrego a ti. Recebe, eu sou pecador. Glória, Senhor. glória, glória, glória. Recebe o Aleluia. do Espírito. Sagramos a ti, Jesus, nossas vidas, Jesus. E esperar não vai ficar. O vento bateu, estava contrário. As ondas se levantou, estava açoitando. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar ou das águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Os discípulos disseram isso, mas se fosse nós ia dizer o quê? É o demônio. Nós falamos assim, amados irmãos, mas temos que entender quem está no controle de tudo. Quem é que está no controle de tudo? Satanás ou é Deus? Quem está no controle de nossas vidas? Satanás opera, mas só se Deus ordenar. Mas quando Satanás ele foi até Jó, ele pediu permissão ao Pai, ele teve que pedir permissão a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem vento contrário em nossa vida, que é Deus que sopra, porque você quer caminhar com suas próprias pernas, porque você quer chegar alto demais, enquanto nós temos que caminhar por etapa, enquanto nós temos que enfrentar as adversidades da vida, nós temos que enfrentar os açoites do mar. Jesus não foi na cruz diretamente, ele padeceu, ele foi humilhado, cuspido, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Santo. Mas pode ter certeza Aleluia. que ele não desistiu. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Pode ter certeza, igreja, que ele não parou no meio da caminhada. Um dia que o barco estava no meio do mar, vocês lembram onde estava o povo de Israel? De um lado estava a rocha, do outro era a rocha, do outro lado da frente era o mar, de trás estava o Faraó. Então eles estavam no centro, eles estavam parados. E o povo se desesperou, reclamou com Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diz o meu povo que fique parado. Foi. Não. Diz o meu povo que marche. Oh, glória. Toca nas águas, está hoje no meio. Na frente de um mar, do lado tinha rocha, do outro rocha, de trás vinha Faraó. Ou seja, não tinha saída. Não tinha saída para Moisés, nem para louvar seja Deus para o povo, mas tinha para Deus. Ele toca nas águas, ele toca nas águas. O povo passa de pés enxutos. Aleluia. Interessante é que aqui o mar foi preciso ser aberto para os discípulos, pastor, chegar até o outro lado. Mas aqui Jesus não precisou abrir o mar, ele veio por cima do mar. Oh, aleluia, Oh, glória! Aleluia. Deus. Santo. Vou te dizer, o mistério é porque só pode, tem problemas em nossas vidas, que é só Jesus que pode passar por si. E o que é que eu devo fazer, irmão João Paulo? Esperar. E os discípulos, vendo, caminhando, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. As águas. Oh, glória.
para ir por onde? Por cima. Olha a ousadia. Tem gente que diz a ousadia, né, irmãos? Se Pedro fosse ousado, ele tinha chegado até Jesus. Sim ou não? Sim. Davi foi enfrentar o gigante. Aprendi com a minha esposa, ela me ensinou hoje. Davi foi ousado porque ele foi enfrentar o gigante. Mas no meio do caminho ele parou. Ele derrubou o gigante. Sim ou não? Vamos aprender com Jesus. Jesus, porém, falou logo dizendo: tem de bom, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Se és tu. Se és tu, manda-me ir ter por cima das águas. Jesus deu uma ordem para eles passar para o outro lado. Sim ou não? Não foi para andar por cima das águas. Quem anda por cima das águas é Jesus. Aleluia! Quem tem o controle de tudo é quem? Jesus. Então, o que é que acontece aqui? Quando eles viram o fantasma, a Bíblia diz que eles viram. Irmão João, mas como é que eles viram? Você estava de noite. O vento estava forte. Não tinha um lamparito desse jeito ali. Como é que eles viram? Com certeza a lua estava clara. E não dava para ver direito, mas eles estavam vendo algo vindo por cima do mar. Até então eu entendo. Só que quando Jesus ele diz assim: tem de bom ânimo, sou eu. Aqueles discípulos andavam com Jesus, sim ou não? Sim. Se uma pessoa que tu tem intimidade chega e te chama, mesmo se estiver no escuro, você vai saber que é ela, sim ou não? Por conta da voz, por conta da intimidade que tu tem. Então Jesus tem de bom ânimo. Só que Pedro lhe diz uma coisa: Senhor, se for tu, deixa eu ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, o medo que estava dentro de Pedro gerou dúvidas. Muitas das vezes o medo que nós temos, louvado seja Deus, de enfrentarmos os açoites do mar, o medo, louvado seja Deus, que muitas das vezes que nós temos de Satanás, vai gerar dúvidas dentro de nossos corações. Só que nós muitas das vezes queremos mostrar que nós estamos cheios de fé, que o nosso coração não tem dúvida. E o que é que Pedro faz? Senhor, deixa eu ir ter contigo por cima das águas. Jesus diz: fica. Não. Jesus diz: vem. Vamos lá. Respondeu-me Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Jesus disse: vem. Pedro foi. Pedro estava com dúvida no seu coração. O medo gerou dúvida. A princípio, quando eles viram o fantasma, eles ficaram com medo. Mas mesmo assim, Jesus falando, Pedro ainda quis ter a certeza: se és tu, deixa eu ir por cima das águas. Aí Jesus disse: vem. Sabe por que Jesus permitiu Pedro ir? Para que Pedro aprendesse uma coisa: que ele ficasse onde Jesus mandou. Glória a Deus. Para que Pedro e nós nessa noite aprendêssemos que é bom a gente ficar por via das dúvidas. É melhor ficar onde Jesus mandou. Por quê? Porque onde Jesus manda a gente ficar, independente da situação, da circunstância, Ele se responsabiliza. Oh, glória a Deus. Aleluia. A única certeza que Pedro tinha era que Jesus tinha dado uma ordem: passe para outra coisa, sim ou não? Mas a dúvida faz a gente ter vários pensamentos, várias opiniões. Assim vai dar certo. Desse jeito eu consigo. Aí Jesus diz: vem Pedro. Pedro, ele vai andando por cima das águas. Quando Pedro vai andando por cima das águas, a Bíblia diz que o vento bate forte em Pedro. O vento bate em Pedro.
Pedro, ele fica o quê? Aí foi revelado o que estava dentro de Pedro. Vamos lá. Ele diz: veio Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. O vento só mostrou o que estava dentro de Pedro. Ou seja, Jesus conhecia o coração de Pedro, por isso que ele disse: vem, Pedro. Eita. Lembra quando Jesus disse para Pedro: tu vais me negar hoje? E ele disse: eu jamais eu te negarei. Jesus conhecia o coração de Pedro. Ou seja, não devemos viver de aparência, devemos ser sinceros com Deus. Glória a Deus. Eu te pergunto, Senhor, se ele tivesse dito assim: Senhor, eu estou com muita dúvida no meu coração se és tu, mas deixa eu ir até aí. Não, Pedro, ele foi além. Pedro muitas vezes queria mostrar o que ele não era. Assim somos nós. Muitas das vezes queremos mostrar o que nós não somos. Dentro de nós, seres humanos, a carne muitas das vezes tem um medo, tem um desespero. O que é que a gente tem que fazer? Permanecer onde Jesus mandou, permanecer onde Jesus pediu para ficar. Porque muitas vezes as pessoas pregam dizendo que Pedro teve ousadia. Pedro foi, não, Pedro apenas teve dúvida, e por conta dessa dúvida, louvado seja Deus, ele entrou dentro do mar. O medo gerou dúvida. Só que Pedro, ele quis mostrar algo que não era. Ele disse: eu posso deixar eu ter contigo. Jesus diz: vem. Aí o vento bate, irmãos. Às vezes a circunstância, muitas das vezes, revela quem nós somos realmente. É na hora, irmãos, da tribulação, é na hora do açoite, é na hora, louvado seja Deus, que nós achamos que podemos, que Deus ele para dizer que nós somos, para mostrar que nós somos pecadores, para mostrar que nós precisamos reconhecer que nós somos. Lembre da palavra do fariseu e do publicano. O fariseu chega diante de Deus, diante do Deus, Senhor, graças te dou. Aleluia. Graças te dou, porque não sou pecador como esse. Glória a Deus. E o publicano de cabeça baixa diz: Senhor, me perdoa, porque sou pecador. Aí Jesus pergunta para os discípulos: qual foi a oração que Deus recebeu? Aleluia, Jesus. Por quê? Porque foi uma oração sincera. Foi algo sincero para Deus. Sabe quando está com dificuldade em fazer algo para Deus? Reconhece. Olha para dentro de si: realmente, Senhor, eu não consigo me libertar disso. Realmente eu não consigo ter força para isso. Mas tu pode mudar a minha vida. O problema é que nós viemos e muitas das vezes queremos viver de aparência. Vamos para o culto, voltamos para casa. Da casa para o culto, do trabalho. Vivemos crentes normais. Mas Jesus quer te levar além. Aleluia. Pedro, ele vai ter com Jesus por cima das águas. E quando Pedro vai ter com Jesus por cima das águas, o vento bate. E algo é revelado que estava dentro dele. A Bíblia diz o que? Que quando o vento bate, Pedro, ele teve o que? Medo. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva. Agora sim. Olha aí como Deus é fiel. Irmãos, Pedro era um pescador. Agora eu te pergunto: qual é o pescador que não sabe nadar? Eu pergunto para a igreja: qual é o pescador que não sabe nadar? Pedro, irmãos, com certeza tinha experiência no nado. Mas o problema
é que tem circunstância que a experiência não conta, porque tem circunstância que é Deus que quer resolver por mim, por você. Tem circunstância que muitas das vezes nós não podemos resolver com a nossa própria força. Tem circunstância em nossas vidas que nós devemos permanecer onde Deus mandou, ordenou. Aí Pedro ele vai afundando. E o que estava dentro de Pedro fez o paralisar. E ele não conseguiu nadar. Olha, Pedro, quando Jesus falou isso, Senhor, se és tu, deixa eu ir até contigo. Aparentemente Pedro era um homem ousado. Mas quando o vento bateu, mesmo Pedro sabendo nadar, ele afundou. E ele disse: Senhor, salva-me. Ou seja, Senhor, eu dependo de ti. Senhor, só tu és a salvação. Senhor, não dá para mim porque só quem pode és tu. Na minha vida só tu tens o controle. Porque se tu disser ao fôlego de vida que eu tenho, sai, ele vai sair. O Aleluia. interessante, amados irmãos, que Pedro ele não permaneceu da forma que estava. Ele viu que não tinha mais solução. Que foi que ele disse: Senhor, salva-me. Glória a O Deus. segredo também que eu aprendo: primeiro, permanecer onde Jesus ordenou. Permanecer no barco. Segundo, obedecer a voz de Deus. Mas, irmão João Paulo, Pedro obedeceu a voz de Deus porque ele disse: vem. Mas só que Deus queria mostrar para Pedro, irmãos. Quem nunca já passou por isso? Nós queríamos fazer assim, dessa forma. Aí Jesus olha: tu acha que tu consegue? Pois é. Pedro tinha experiência no nado, tinha experiência com tempestades, tinha experiências com ondas grandes, com certeza. Mas naquela situação, a experiência de Pedro não contou. Pedro outrora também, quando foi pescar, não pegou nada. Aí Jesus vai Pedro. E Pedro disse: eu passei a noite toda pescando, não peguei nada. Mas já que és tu que está mandando, eu vou. Pedro voltou de mãos vazias? Não. Pela experiência de Pedro, que ele passou a noite inteira ali, não tinha peixe. Mas o Deus que manda no peixe, não Deus que manda nas águas. Aleluia. Estava mandando Glória a Deus. Porque Deus ele não precisa de experiência de ninguém. Oh, glória. A nossa experiência pode contar por muita coisa, sim. Mas tem coisa, amados irmãos, é que a gente, Deus ele só quer que a gente permaneça aonde Ele ordenou. Deus ele só quer que a gente permaneça e não saia do barco. Agora você vai entender que o que eu estou falando não é uma opinião minha. O que eu estou falando não é uma heresia. O que eu estou falando é que se você permanecer, você vai ver o que é que vai acontecer na tua vida. Pedro foi, afundou. Aí ele disse: Senhor, salve-me. Aí Jesus, irmãos, olha como é lindo. O que Jesus faz? Pega na mão de Pedro. Olha aqui, lindo. Estou terminando. E logo mais sentindo o vento forte, teve medo e clamou. Glória a Deus. Clamou, dizendo: Senhor, salve. E logo Jesus, estendendo o que? A mão, segurou e disse: homem de pequena fé. Oh, glória. Deus estava exortando Pedro, sim ou não? Sim. Por que duvidar?
Ou seja, Jesus estava falando o que realmente estava acontecendo dentro de Pedro. Louvado seja Deus. E se hoje Jesus trouxe essa palavra, se hoje Jesus está falando, é porque Ele conhece o teu coração, conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar. Ou seja, é tempo de reconhecer que nós somos chamados para ser discípulos e não multidão. Nós somos chamados não para ficar parado, mas para prosseguir, para andar, para continuar no meio da caminhada. E o profeta Abacuque, que ele olhou para os céus e disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Por quê? Porque no começo é bom, no começo as remadas é legal, mas no meio da caminhada, irmãos, é